Júpiter reingressa em Áries no dia 20 de dezembro, às 11h12 da manhã, após passar cerca de 5 meses retrógrado, mexendo novamente com as energias de Áries. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos entender um pouco mais esse movimento e ver o que está por vir. Lembrando que na descrição você encontra os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação para não precisar assistir o vídeo todo. Compartilhe também esse vídeo com amigos e nas suas redes sociais com pessoas que possam se interessar por essa mensagem. O canal é independente, quanto mais pessoas tiverem acesso, melhor. O Júpiter representa, a expansão, o crescimento, a fé, a religiosidade, de certa forma, a espiritualidade, questões legais, da legislação nossa. Está muito ligado à cultura, ao estrangeiro, aquilo que vem de fora. Estudos de grau mais elevado, aquilo que a gente aprende nas universidades, faculdades, enfim, esse tipo de coisa que está além, dos estudos básicos. Também está muito ligado à questão de professor, O Júpiter tem o arquétipo do professor, daquele que ensina. Ele é também visto como grande benéfico, a estrela da sorte da astrologia, que expande, cresce, distribui benesses por onde passa. Em Áries, ele vai mexer muito com a coragem, com o pioneirismo, com a necessidade de iniciar as coisas, Se Áries é a fagulha, o Júpiter vem e expande essa fagulha, Então, sempre que a gente tem um impulso para começar alguma coisa com o Júpiter passando ali, isso vai ser ainda mais forte, ainda mais crescente, vai ser mais propenso a ações impulsivas, Porque se o Áries já tem essa pilha muito forte de querer fazer as coisas, eu vou e faço mesmo, o Júpiter vem e torna isso ainda mais evidente. E também ele vai pedir um pouco de pioneirismo da gente sair para desbravar, Então, se toda essa expansão que eu estou falando aqui depende da gente colocar as coisas, de sair com coragem, abrir os caminhos, iniciar projetos, começar algo novo. Aquele projeto que está guardado na gaveta, é hora de tirar isso e trabalhar em cima disso. Com o Júpiter passando, o potencial expansor muito grande. E também de se colocar em primeiro lugar. O Áries é o signo que fala muito sobre a nossa identidade, sobre o eu, sobre se colocar em primeiro lugar. E não tem nada de errado nisso, todo mundo precisa desse tipo de energia de vez em quando. Um detalhe interessante é que o primeiro ingresso de Júpiter em Áries foi no dia 10 de maio de 2022. Então foi ali o momento em que se iniciou o ano novo astrológico de Júpiter, uma energia que vai perdurar por mais 12 anos. E a gente vai ver também que eu vou mostrar essa mandala do momento do ingresso, quais eram as energias ali, quais são os potenciais, as tendências que a gente pode aproveitar a partir de agora. E lembrando que, como ele ficou retrógrado de julho, do final de julho até o final de novembro, passando pelos graus 8 de Áries a 28 de Peixes. Então, nesses graus, vocês precisam ver se vocês têm planetas pessoais, Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte, que vão ser bem impactados. Principalmente também pessoas do signo de Áries e pessoas do signo de Libra. Mas, na verdade, todos os outros signos, tirando Peixes, início de Peixes, e Touro, todos os outros vão sentir os efeitos. O ideal é que fizesse aí o mapa, Vê se o mapa de vocês aí nos trânsitos, como que está afetando, para identificar melhor. Mas as pessoas que já identificaram dos graus 8 de Áries a 28 de Peixes, tem a última chance, porque a última passagem de Júpiter, ele passou 3 vezes nessas posições, então o que ele passar agora vai ser o resultado, a manifestação vai ser consolidada. Tem a oportunidade de usar isso a seu favor, dependendo aí da área da vida. Então falei bastante dessas energias, vamos ampliar ainda mais, trazendo Júpiter, para esse vídeo e observar na mandala quais são os recados. Na mandala do ingresso do dia 20 de dezembro, que vai acontecer agora, após a retrogradação, mas também vou mostrar a do dia 10 de maio, quando ele entrou pela primeira vez. Dá uma olhada que tá bem legal. Então essa é a mandala do momento em que Júpiter reingressa em Áries após, tá aqui, pós-retrogradação. Então ele ingressou pela primeira vez no dia 10 de maio,
de 2022 e retorna agora 5 meses depois da retrogradação, né, do período em que ficou retrógrado. E esse reingresso vai acontecer no dia 20 de dezembro, às 11h32 da manhã. Então, Júpiter está aqui em Áries novamente. E no momento que ele ingressou pela primeira vez, foi o início, né, de um novo período, um ano novo astrológico de Júpiter, conforme eu falei, que vai durar aí por mais 12 anos. Então, são energias que a gente vai trabalhar de uma forma bem, né, demorada, por assim dizer, porque o Júpiter é um planeta muito grande, muito lento. Sua volta em torno do Sol leva 12 anos, então a gente tem todo esse período aí para trabalhar com esses temas. E de imediato o que a gente vê é o seguinte, o Júpiter vai formar uma quadratura com o Sol, né? O Sol está aqui a 28 graus de Sagitário, caminhando nos últimos graus, fazendo o ingresso no dia 21 de dezembro em Capricórnio, e essa quadratura vai marcar também esse mapa do ingresso do Sol. Mas aqui a gente já precisa pensar, né, que para a gente ter o crescimento, a expansão, a fé, a crença, né, o espiritual, né, tudo isso que são os temas de Júpiter, conforme eu já falei, a gente precisa trazer o brilho solar. O nosso brilho, a nossa vontade vai estar desafiada para esse crescimento. A gente precisa ter coragem, a gente precisa ter ousadia, se colocar em primeiro lugar no sentido de fazer aquilo que a gente quer, fazer aquilo que a gente está se propondo e não deixar para os outros, né, que os outros façam por nós. Muitas vezes há esse equívoco de pensar que só alguém pode fazer por você e não pode, né? Só a gente pode fazer. Tanto é que nesse tempo todo que eu estou fazendo esse trabalho no canal aqui, eu falo sempre, depende das escolhas, depende da vontade, do livre-arbítrio é uma lei inviolável, né? Não tem como quebrar o livre-arbítrio. Então, você vai ter a manifestação de acordo com o seu nível de consciência, de acordo com as suas escolhas, de acordo com aquilo que você está vibrando, né? E principalmente de acordo com a sua realidade. Então, o Júpiter passando em Áries vai trazer uma coragem, um impulso, né, de ousadia, da gente querer sair para o mundo muitas vezes, mas isso vai depender das nossas escolhas. Às vezes ele vai expandir a retração disso, porque a gente não lida muito bem com esse tema, a gente acha que é feio chamar a atenção, a gente acha que não pode, tem que ser uma coisa mais, né, modesta, aquela coisa da falsa modéstia que tem no Brasil, que domina a cultura. Mas, enfim, tudo isso pode trazer uma expansão negativa dessas energias. Da gente estar retraído e muitas vezes não abrir o caminho. E ele está bem aqui próximo do ascendente, né? O ascendente que caiu em peixes. Então, ainda assim, tem essa força dos oceanos, né? Da imaginação, da fantasia, da sensibilidade enorme que o Peixes tem, dessa intuição, porque o Netuno também está aqui, ó, em conjunção com o ascendente. Então, esses temas, né, do Júpiter, eu estou falando de Júpiter e de Peixes, porque Júpiter é corregente do signo de Peixes. E ele deixa, né, essa marca, né, vai deixar essa marca por um período maior aí, que a gente vai trabalhar com essas forças, conforme eu falei. E no ascendente a gente pode incorporar todo esse potencial de transcendência, conforme eu já falei outras vezes em outros vídeos. Teve um vídeo recente falando sobre as tensões e confusões de Netuno. A gente precisa trabalhar esse lado para conseguir alcançar as dádivas, foi isso que eu disse lá. E aqui, mais uma vez, no ascendente, a forma de comportar não pode ser uma forma confusa, uma forma que iluda, né, que trapaceie as pessoas, mas uma forma que coloque essa sensibilidade, essa intuição, tudo a favor da gente, né, de cada um de nós, mas também do bem comum, de fazer algo além. O Peixes tem esse sentido que é a compaixão, né? O poder do amor incondicional. Então, tudo isso está nesse ascendente. E o mais interessante é que também nesse período, o Sol passando aqui em Sagitário, mas o meio do céu, né? A bússola aí desse
período todo desse até maio do ano que vem, quando ele vai ingressar em Touro, né? O Júpiter vai ingressar em Touro, tá em Sagitário, que é o signo regido pelo próprio Júpiter. E o Sol passando aqui, ó, bem próximo no meio do céu. Então, essa abertura de caminhos depende da expansão, da ampliação, da gente tirar a flecha ao longe, de trazer uma visão maior sobre aquilo que a gente está fazendo, né? Muitas vezes não é só um trabalho, não é só uma função, a gente está fazendo algo que pode ser muito mais significativo para as pessoas com quem a gente lida, né, para os clientes, para o trabalho em si, aquilo que a gente expande para o mundo e que o universo manda de volta para nós, né? Então depende muito de ter essa visão. Então muitas vezes eu estou aqui fazendo o meu trabalho como astrólogo, eu penso, meu trabalho é só ler mapa, é só apontar as energias. Não, meu trabalho pode ser, né, se eu tiver essa visão, por exemplo, de ampliar a consciência, ampliar as visões, ampliar até onde as pessoas enxergam e ter um maior entendimento sobre a astrologia, que não é só signo. Então, citando aqui, por exemplo, essa é a minha visão, é como eu trabalho com astrologia. Então, citando aqui de exemplo para mostrar como que a gente pode trazer uma crença, né, que move a gente. Então, se tem dias que não está tão motivado assim, busque essa visão, faz arder, né, essa crença, inicia essa crença interna do Júpiter em Áries, né, que traz essa fagulha à tona, e o Júpiter expande ela, então Áries começa, o Júpiter cresce ela, de algo maior que a gente está fazendo para o mundo e para a coletividade. Agora, não é aquela coisa de, o mundo tá ruim, não é isso que eu quero dizer, mas dá possibilidade de estender essa espécie de amor incondicional para aquilo que a gente faz e a partir dali traz carrega uma outra vibração que isso toca as pessoas com quem a gente se relaciona e vai crescendo, crescendo e daí a pouco a gente está, né, nadando numa corrente de oportunidades, abundância que muitas vezes nem sabe direito por que fez, mas porque colocou essa energia de uma maneira tão forte, tem que ser uma crença pessoal para conseguir alcançar isso. Então, essa possibilidade de ampliação, de expansão enorme que a gente tem, um período enorme para trabalhar de 12 anos, está começando agora e a gente vai acompanhar aí, eu espero, né, ter a possibilidade de acompanhar o movimento de Júpiter por esses 12 anos até que ele retorne novamente em Áries. Eu vou mostrar aqui rapidinho que a gente teve uma pequena variação na mandala, né, do momento que o Júpiter ingressou em Áries pela primeira vez esse ano, no dia 10 de maio, tá bem aqui, né, caiu num ponto diferente da mandala, ele estava no ascendente e nessa aqui ele caiu no fundo do céu, né, que é as bases. E nesse período todo aí, desde maio, a gente tem trabalhado, eu pelo menos sinto muito isso, tem trabalhado esse senso da crença interior. Vocês podem até me dar um retorno aí se vocês sentiram a mesma coisa. Eu trabalhei muito essa crença interior nesse período, porque é o Júpiter aqui no fundo do céu, né, oposto ao meio do céu. Se aqui no meio do céu é o que a gente mostra publicamente da nossa carreira, a exposição na vida social, etc. Aqui é o nosso lar, é a nossa base, é onde a gente está recluso, né, nos nossos locais seguros, onde a gente pode trabalhar também essas questões interiores. Então foi muito nesse sentido. Eu também vivi muito essa crença, muita minha crença, né, a forma como eu vivo a minha fé no meu lar, na minha casa. Então é onde eu estou fazendo meus trabalhos, minhas meditações, meus mantras, etc. Então eu senti muito esse impacto. E o Júpiter também estava ali, ainda que distante, né, 9 graus, com uma conjunção, tanto com Netuno,
a 24 em Peixes, quanto com a Vênus a 9. Então foi uma energia assim, muito forte, um momento que, né, a gente teve aí uma expansão de muita coisa, não, tanto para o bem quanto para o mal. Júpiter sempre faz isso. Um outro ponto também, ele teve uma energia forte com o Plutão, que já estava retrógrado. Então foi um momento que muitas dessas crenças, filosofias, dessa visão de mundo que a gente tinha foi transformada por esse Plutão. Então, nesse período a gente fez todo esse trabalho interior e agora é hora de mostrar isso, né? De viver isso. Aliás, começar a viver isso porque, como eu falei, são 12 anos de desenvolvimento. E é isso tudo que eu queria passar para vocês no recado dessas mandalas, né? Para a gente ter mais ainda e capacidade de lidar, de consciência, de ampliar nossos horizontes, trazer coisas benéficas, tendo consciência, cuidando aí das arestas, né, da onde a gente está, eu vou falar daqui a pouco, mas principalmente ter na consciência e a capacidade de manifestar algo positivo na nossa vida. Bom, visto tudo isso, todas essas energias, como que a gente pode aproveitar desse potencial? O que que a gente tem que fazer? Bom, primeira coisa a pensar é que se a gente fez aí o trabalho da retrogradação, que é de rever os temas de Júpiter, conforme eu falei no vídeo, a gente já está aí sabendo muito bem como se motivar, como ter o entusiasmo, o otimismo necessário, trazer a crença naquilo que a gente está fazendo para implementar em todas as áreas da nossa vida, né? Mas principalmente para si, porque como é Áries, eu estou falando do eu, né? Então, tudo aquilo que eu quero fazer, minhas vontades, meus desejos, minhas ambições, como eu me sinto, né? Tudo isso vai ter aí, pode ser potencializado por esse Júpiter, por essa passagem do grande benéfico da astrologia. Então, é pegar essa revisão, entender se fez o trabalho, né, de rever como você acredita nas coisas, naquilo que é importante para você, não é que os outros dizem, mas aquilo que é importante para você. Agora é a hora de colocar isso para funcionar ativamente, porque não é que a gente está já fazendo as coisas, não. A gente está ainda no primeiro signo. Como eu falei, são 12 anos. Ele vai passar signo por signo, afetando cada vez uma área diferente do mapa nosso. Então a gente começa agora. Mas aqui a gente está com o potencial de plantar as benesses, de plantar o crescimento, de plantar a expansão, para que a gente consiga colher algo positivo de verdade. Então é nesse sentido que a gente tem que rever como a gente lida com as crenças e como que a gente usa isso a nosso favor, na verdade. Não adianta só pensar, tem que colocar na prática. É sempre no mundo que a gente está, é sempre colocando a mão na massa, na prática, partindo para a ação, que vai fazer acontecer. Afinal, a gente está falando de Áries, um signo regido por Marte, que é o planeta da ação. Então, tudo isso depende de efetivamente a gente partir para o campo da ação. Aí, como que eu vou saber se você é impactado positivo ou negativamente? Bom, primeiro a gente tem que entender que quando se fala de Júpiter expandir, muita gente fala, nossa, vai ser uma coisa boa, mas não é bem assim. Ele expande para o bem ou para o mal. Como que funciona isso? Se ele está passando por uma área da sua vida simbolizada pelas casas, aqui no caso você teria que olhar qual casa está no signo de Áries e no signo de Libra principalmente, ele vai trazer o toque expansor. Então, se você não tem consciência disso, a tendência é que ele expanda alguma fraqueza, alguma fragilidade. Agora, quando se tem consciência e você identifica a casa, e a casa tem várias áreas na nossa vida, o que a gente faz? Onde estão as fragilidades? Então vou atuar nessas fragilidades, vou resolvê-las efetivamente. Por isso que eu falei que é partir para a ação, para que a gente tenha o quê? A expansão positiva, o benéfico de fato. Então a primeira coisa que tem que pegar é ver no mapa de vocês onde está o signo de Áries, onde está o signo de Libra, quais as casas. A partir dali, desdobrar. Dentro de cada casa tem um monte de áreas e pode ter esse efeito. Se você não tem o mapa, não pode fazer consulta, etc.,
Pelo menos pare e reflita na sua vida. Onde você está sentindo essas expansões? Seja positiva ou negativa. Que aí você vai conseguir, talvez, identificar áreas que você precisa corrigir o curso, fazer alguma coisa para melhorar, para você ter o positivo dessa passagem. Agora, se não fizer nada, é muito provável que ele expanda ali a fragilidade que tem naquela área, por conta da consciência, mas também por conta do seu livre-arbítrio. Que começa como? Você tem a ciência, você está vendo esse vídeo, você sabe que ele vai passar ali. Então, se você não fizer nada, a chance de expandir o negativo é ainda maior. É sempre aquela máxima, né? A quem muito é dado, muito também é cobrado. Então, precisa ter essa esperteza de não só assistir, mas também partir para a prática. Ai, Cláudio, eu não sei como fazer isso. Bom, é como eu falei, vamos pensar em qual área da vida você está sentindo essa expansão. Então eu vou dar um exemplo aqui que eu espero que não esteja acontecendo com ninguém. Vamos supor que esteja passando na casa 6 de um determinado mapa e essa pessoa tem ali uma doença, né? Ela não tem consciência dessa passagem do Júpiter. O que ele vai fazer? Ele vai expandir a doença. Então é um momento que muitas vezes a doença alastra, né? Que às vezes piora ali a condição física da pessoa. Mas por quê? Porque o Júpiter é mau? Porque ele quer matar a pessoa? Não. Porque como é o Júpiter passando, a gente pode fazer o quê? Pegar essa doença e buscar o tratamento necessário. Então é isso que eu quero dizer. Estou olhando para aquela fragilidade e não vou ficar aqui simplesmente achando que tudo vai se curar milagrosamente. Não, vou procurar tratamento, vou procurar alguma forma de melhorar aquilo ali. Se no ascendente, por exemplo, o meu corpo físico não está legal, estou muito sedentário, etc., eu vou fazer exercícios para que quando ele vier, ele expanda o que há de bom. Vou cuidar da dieta para que ele não aumente o meu apetite de tal forma que eu ganhe muito peso. Então são esse tipo de nuance que a gente precisa perceber. Ou então, vamos supor que ele esteja passando na casa 2, a casa do dinheiro. Agora todo mundo vai prestar atenção. Se tem ali uma fragilidade, perdeu o emprego, está passando necessidade, não tem consciência, vamos atentar para essa palavra, não tem consciência, ele vai expandir a carência. Aí ainda é o Júpiter, ele ainda é o benéfico, ele ainda é a grande estrela da astrologia da sorte. O que ele pode fazer, essa pessoa? Então eu vou procurar formas de melhorar minha condição financeira, de sair dessa situação de desafio, de necessidade. Vou melhorar isso. E com essa atitude, ele começa a trazer o quê? As oportunidades, o caminho, tudo vai abrindo porque mudou, sabe? Não sei se vocês estão percebendo, mas mudou a mentalidade, mudou o posicionamento. A pessoa não está mais à mercê de algo. Ela se tornou a principal atora da vida dela. Ela chamou para si a responsabilidade e a partir dali tudo muda. Então ele vai começar a trazer um monte de coisa, vem as oportunidades, começa tudo a cair no colo, a pessoa fica assim, nossa, o que eu fiz, né? Mas simplesmente porque mudou de posição. Então isso é que eu chamo de magia astrológica, na verdade, né? A gente poder saber de algo desse nível com antecedência e não ficar aí perdido à mercê é o grande diferencial, a grande magia da astrologia, na verdade. E para isso tudo a gente precisa se colocar em primeiro lugar. Mas como assim? Quer dizer que você vai se tornar uma pessoa egoísta, que só pensa em si, que quer ganhar, que só quer fazer para você? Não necessariamente. Mas que você vai colocar a principal, a pessoa mais importante da sua vida como prioridade. O que é muito difícil da gente fazer, porque a gente é ensinado ao contrário. A gente dá tudo para os outros, né? Todo o nosso poder vai para os outros. A gente não quer saber, eu faço tudo para fulano, eu faço tudo para ciclano. Não, a gente deixa, né? Porque o problema não é fazer. O problema não é fazer pelos outros. É quando você só faz pelos outros e deixa você a principal pessoa da sua vida de fora. Então é isso que eu chamo de trazer você para o seu centro, né? Para o seu colocar-se em primeiro lugar. É olhar as suas prioridades, olhar as suas necessidades e muitas vezes colocá-las em primeiro plano. Falar, não,
fulano está me pedindo um dinheiro emprestado, mas eu ia fazer um curso, então eu vou fazer o curso porque eu preciso desse curso. Pensa lá no exemplo do cara que quer sair da dificuldade financeira. Então ele às vezes tem o dinheiro, ele dá para os outros, ele não vai fazer um curso que poderia trazer uma oportunidade de ganhos para ele melhorar, para ele poder ajudar, seja lá quem for. Não, ele dá, esquece das necessidades, se anula, por assim dizer, porque a energia foi embora, né? Ele jogou a energia para outra pessoa e não pôs nele mesmo, então perdeu o potencial do Júpiter, foi desperdiçado, veio e expandiu a carência, a fragilidade, o ponto ali que não estava tão bom. Então é nesse sentido, a gente tem que se colocar em primeiro lugar sempre, né? Olhar para si, ver quais são as suas necessidades, quais são os planos, quais são os objetivos, o que você quer realizar e colocar o foco nisso. Vai deixar de ajudar os outros? Muitas vezes não, mas você vai falar, não, fulano, eu primeiro preciso fazer para mim e depois eu vou te ajudar. É assim que funciona, porque só assim você se coloca no centro, no seu eixo, que é onde você deveria estar. E é indispensável tudo isso, por quê? Porque é o Júpiter passando em Áries. Então, independente de onde você tem o Áries aí na casa do seu mapa, né, qual seja, ele vai trazer esse arquétipo do eu, de querer estar em primeiro lugar, de querer ser colocado em primeira mão. Isso não é ruim, né? Assim como ele pede independência, pede pioneirismo, pede ousadia, tudo isso precisa ser a partir de si e não a partir dos outros. É colocar o poder onde deveria estar, que é na mão de cada um de nós, da própria vida. Bom, a mensagem é essa, eu fico por aqui, se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo, link na descrição das redes sociais, do canal do Telegram, onde eu posto diariamente o movimento dos astros, link para quem quiser fazer a consulta, saber como esse Júpiter vai passar aí no seu mapa, quais as influências e muito mais. Tá aqui o link do WhatsApp e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.